Cara, meu objetivo aqui hoje vai ser te convencer de que apesar de que a vida intelectual é uma vida extremamente exigente, ainda assim ela é acessível a todos. Ela é acessível a todos. Cara, quando eu comecei a minha jornada intelectual, eu estava no ensino médio. E assim, gente, eu sou uma pessoa muito jovem. Inclusive eu tenho um certo problema com a minha idade, porque eu acho complicado, às vezes, não apenas porque não transmite tanta seriedade quando a pessoa ela tem uma noção real de quantos anos eu tenho, e a minha aparência engana. Eu pareço ser mais velho do que eu realmente sou. Cara, seria interessante ver vocês aí tentando chutar a minha idade. Coloca aí nos comentários quantos anos vocês acham que eu tenho. Eu garanto a cada um de vocês que qualquer idade que vocês colocarem aí, eu sou 5 anos mais novo. Eu sou em torno de uns 5 anos mais novo. Mas enfim, gente, eu era muito jovem, tava ali ingressando no ensino médio, e eu tava fazendo uma escola de ensino técnico profissional, que funciona de manhã e de tarde. Desculpa aí, pessoal, tá tendo rolando um problema aqui, porque hoje o dia tá extremamente quente. Então eu liguei aqui um ventilador. Não, mas vai dar certo. Enfim, gente, eu tava nessa escola e essas escolas elas cobram muito da pessoa, mas elas não te cobram em coisas que necessariamente vão servir para o teu crescimento. Elas te cobram muito para tu estar apresentando, né, as atividades e tal, para você, inclusive para estar presente, para estar organizando eventos, cobra a pessoa para estar fazendo, né, parte desse tipo de movimento que vai depois ser mostrado para as outras pessoas, para fazer o marketing da escola. Inclusive essa escola onde eu fui matriculado, ainda é, né, a rainha do marketing aqui na cidade, porque a gente vê que apesar de que tem um certo ela tem um certo resultado nas provas externas, ele não é o melhor resultado das cidades, das escolas aqui da região. Entretanto, ela vende uma imagem muito positiva para a sociedade e as pessoas elas têm uma tendência maior de querer matricular os seus filhos lá. Inclusive, cara, esse cuidado, esse zelo que eles têm lá é um negócio que tortura os alunos, porque a pessoa ela é presa em absolutamente tudo. A gente tinha mapeamento de fila para pegar almoço. Era uma escola que funciona nos 2 turnos, né? Então, assim, a gente tinha mapeamento de fila para pegar almoço. Quais outras coisas que a gente tinha, meu Deus do céu? Cara, eu me lembro de uma vez, uma cena que foi bizarra, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que eu gostava muito de ficar na biblioteca. E certa vez eu queria ler um livro, e a biblioteca estava fechada, não me lembro porquê, então eu fui para um local reservado. Um local reservado para tentar me concentrar na leitura. Justamente por causa desses motivos, né, desses motivos marqueteiros, eles encheram a escola de câmera. Tinha câmera em tudo quanto era lado. Porque eles queriam evitar qualquer tipo de comportamento que viesse depois, né, a manchar a reputação da escola. E aí quando eu vejo ali, vem a diretora da escola, vem coordenador da escola, para vir averiguar o que raios eu tava fazendo tão separado das outras pessoas. Eu achei aquilo ali bizarro, cara, porque eu não tava fazendo nada demais. Eu peguei ali um local para me sentar e eu estava com o livro na mão. Com certeza tava dando para ver aquilo pelas câmeras. Mas enfim, aquilo ali foi uma experiência extremamente sufocante para mim. E eu achava extremamente irritante que aquilo me perseguia, inclusive em sonhos. Eu não conseguia fugir daquele negócio. Toda noite eu dormia e eu sonhava que eu estava na escola fazendo alguma coisa referente à escola. Concomitantemente a isso, eu vivia socado na biblioteca. Eu gostava muito da biblioteca. E foi justamente num período da minha vida, que eu comecei a ter contato com Brasil Paralelo, com conteúdos nesse tipo. E eu queria, né, eu comecei a ter gosto pela coisa, pelo estudo. Eu tentava buscar uma formação superior. Eu concluí o meu ensino médio em uma outra escola, que era uma escola que já era totalmente o oposto na questão do marketing. Aqui na cidade todo mundo, inclusive as pessoas que nunca pisaram naquela escola, que não sabem o que acontece ali dentro, as pessoas falam mal dela. Ela diz que é a escola de quem não quer nada na vida, de quem é sem futuro e tal.
Aí eu fui concluir meu ensino médio naquela escola. E lá, pra minha surpresa, na verdade não pra minha surpresa, porque eu já esperava mais ou menos que seria assim. Cara, mas lá eu encontrei uma liberdade que, obviamente, era uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes, se a pessoa quisesse usar aquela liberdade ali porque não prestava, ela utilizava muito, ela ia conseguir utilizar muito bem aquela liberdade ali porque não prestava. As pessoas comentam muito, né, que tinha umas coisas, eu não vou comentar aqui o tipo de coisa que acontecia lá dentro, mas que realmente acontecia, né, a gente via que esse tipo de coisa acontecia. Os comentários que rolam são exagerados, evidentemente, mas acontecia muita coisa lá, muita coisa esquisita assim. E como é que eu utilizava isso? Já que não tinha uma cobrança inclusive não tinha cobrança tão grande para a pessoa sequer assistir às aulas. Então o que eu fazia? Eu aproveitava para estudar, e eu ser uma pessoa que eu sempre tive um certo problema com aulas presenciais. Eu me dou muito bem com material de pesquisa. Entretanto, com aula presencial em si, eu já não me dou tão bem. Então eu preferia pegar um livro, pegar qualquer tipo de material de pesquisa que fosse e estudar um determinado assunto do que ficar assistindo aula com um professor ali explicando alguma coisa. Eu sempre consegui absorver o conteúdo muito melhor dessa forma. Então foi justamente isso que eu fiz. Eu comecei a fazer isso e foi um dos períodos que, primeiramente, eu tive, né, a sensação de que eu realmente estava evoluindo. Porque eu encontrei ali esse espaço que eu conseguia, onde eu conseguia estar me desenvolvendo. Cara, e às vezes é uma coisa interessante, porque eu sou um tipo da pessoa, eu não reclamo da minha condição de vida. A minha condição de vida é muito confortável. Entretanto, às vezes as pessoas elas colocam empecilhos. Eu vejo que as pessoas colocam empecilhos que talvez em outras épocas fossem empecilhos reais. Mas hoje em dia, cara, você para pra pensar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou rico, tá? Eu sou pobre. Cara, eu sou uma pessoa que sou muito jovem. E assim, e eu tenho que trabalhar também, né? Como todo mundo. Às vezes as pessoas colocam esse tipo de barreira. Cara, não, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, isso. Olha, dizendo aqui pra vocês, eu tenho compromisso até de madrugada. Até de madrugada eu tenho um compromisso. E ainda assim eu consigo tirar tempo pra me estudar. E tenho que estudar suficiente pra mim gravar vídeos aqui pra vocês. Porque isso não é uma coisa simples, tá? Não vá achando aqui que eu leio um livrinho e aí eu vou fazer um vídeo pausando de sabichão, pausando de intelectual, pausando de conhecedor desse assunto, sendo que eu li apenas uma porcaria de um livrinho e talvez nem tenha tido a reflexão necessária, não tenha meditado o suficiente a respeito daquele conteúdo. Gente, não é assim que se estuda. Para você entender um único livro, é preciso você ter lido vários outros. E outra coisa, mais vale a pessoa digerir uma página do que devorar um volume inteiro. Eu entendo dessas coisas muito bem. E eu não tenho a cara de pau de fazer esse tipo de coisa com vocês. Então aqui, o que é que eu faço, cara? No primeiro momento, eu busquei seguir as indicações do professor Guilherme Freire. E o que é que ele dizia? Dedique 1 hora do seu dia que seja sagrada para o estudo. Aquela hora vai ser a hora que você vai estudar. E eu fiz isso por anos. Cara. Pessoal, desculpe se tiver passando algum ruído, um ruído chato aqui no vídeo. Eu moro perto de um açude e eu tô gravando aqui no final de semana. Esse açude sempre tem eventos, né? Sempre tem festas nesse açude. Tá passando aqui muita moto, tá sendo irritante a quantidade de moto que tá passando aqui. Mas enfim, só queria pedir essa desculpa aqui pra vocês. Então, pessoal, a gente vendo assim, a gente tem que articular isso, né? O professor Guilherme Freire, ele indicava que as pessoas dedicassem 1 hora do seu dia ao estudo. E eu fiz isso durante anos. Passei anos dedicando 1 hora do meu dia à leitura. 1 hora do meu dia à leitura,
E de vez em quando eu fazia outra atividade paralela, como por exemplo assistir um documentário, como por exemplo assistir algum vídeo educativo. Gostava muito de fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia, que eu me tornei uma pessoa mais disciplinada, eu consigo colocar muito mais energia, mesmo tendo um compromisso de madrugada, de noite, de manhã, de tarde. Eu consigo dedicar mais do que... Eu não consigo precisar para vocês quanto tempo que eu consigo dedicar ao estudo, mas eu consigo dedicar mais do que uma hora. Eu consigo dedicar mais do que uma hora. Né? A gente tem compromisso não apenas com o trabalho, mas tem compromisso com a faculdade, tem compromisso com a igreja, tem compromisso com um monte de coisa, e ainda assim a pessoa, ela consegue entrar no ritmo, consegue entrar no fluxo assim de uma tal forma que você consegue ser produtivo. Muitas vezes é por causa disso também que a frequência de vídeos aqui do canal, ela é uma frequência tão estranha. Sabe por quê? Por quê? É complicadíssimo a pessoa conseguir, né, dedicar a quantidade de tempo necessária, porque não acha que é simplesmente a pessoa chegar aqui, gravar a câmera, ligar a câmera e começar a gravar um vídeo e falar qualquer coisa. Eu tenho que estudar muito para começar a falar com vocês. Esse vídeo aqui está sendo um vídeo aqui um pouco mais livre, porque eu estou contando a minha jornada, né? Então eu não tive, né, que ficar lendo vários e vários livros para contar a minha própria jornada, para contar essa minha história aqui para vocês. Mas assim, gente, eu tenho que lidar com essa questão do tempo, a questão dos recursos financeiros. Eu tenho meus livros físicos aqui, mas eu leio poucos livros físicos que sejam meus, que eu tenha comprado. Pouco. A maioria dos livros que eu leio são livros que eu pego emprestado em bibliotecas. Inclusive, a escola que eu me matriculei para concluir meu ensino médio, aquela mesma escola que é muito mal famada. Eu digo até hoje que, assim, por ter conhecido várias bibliotecas aqui da escola, que ela é uma das, se não a melhor biblioteca da cidade. Ter conhecido várias bibliotecas na cidade, no caso. Ela é uma das, se não a melhor biblioteca da cidade. Tem um acervo maravilhoso, uma quantidade muito grande de livros clássicos, literatura boa, literatura de alto nível. Tem lá. Ou seja, era uma escola que me dava muita liberdade para estudar e que ainda tinha esse acervo maravilhoso de livros, que me permitiu evoluir bastante. E eu peguei amizade com as pessoas que gerenciam, né, que cuidam da biblioteca. Então até hoje eu ainda tenho acesso àquela biblioteca, eu consigo pegar livros emprestados lá. Então, eu pego muito livro emprestado e, cara, eu leio muito livro em PDF. Eu gosto disso. Eu prefiro os livros físicos. Livro físico é mais confortável. Entretanto, o PDF quebra o galho. Cara, hoje em dia você consegue baixar PDF de praticamente qualquer livro que você quiser. Gratuito, tem vários jeitos diferentes aí. Eu não sou tão criativo quanto a maioria de vocês. Quando é para lidar assim com relação à informática, computadores, essas coisas, eu confesso que eu sou um zé da esquerda. Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas consegue lidar com isso, consegue utilizar essas ferramentas muito melhor do que eu. Então, assim, minhas especialidades, as minhas habilidades realmente são outras. Mas o que eu tô dizendo aqui para vocês é que isso também não é uma desculpa para que a pessoa ela não inicie dentro da vida intelectual. Eu acho que realmente, cara, a única coisa que impede a pessoa de buscar uma formação superior é a falta de vergonha na cara e a falta de vergonha na cara. Porque absolutamente, cara, todo mundo precisa disso. A quantidade de gente que eu vejo frustrada por problemas tão bobos e que ela simplesmente, cara, ela só não resolveu o problema ainda porque ela não sabe como resolver. Isso é uma questão, cara, que é extremamente complicado. Às vezes a pessoa ela vem se queixar de que ela não obteve resultados justamente naquela área em que ela não empregou esforço nenhum para obter algum resultado. Ela simplesmente ela não se lembra, ela não se toca disso. Ela tá passando uma moto zoadenta aqui. Dá vontade de matar. Cara, o que acontece aqui com essas pessoas, né? São pessoas que a gente vê. São pessoas que têm problemas familiares. Pessoas, né, que... pessoas que se casam com um cônjuge infiel. E então, elas colocam esse tipo de escapamento extremamente barulhento na sua moto.
que é para que quando ela estiver chegando em casa, já de longe o seu cônjuge possa perceber que é ele que está chegando, e assim dá tempo do amante sair. Então os dois nunca se encontram e a paz pode prevalecer naquele lar. É isso que acontece com esse tipo de pessoa que fica colocando esse escapamento infernal nas motos, né? Enfim, já fiz aqui o meu desabafo. Cara, é o seguinte, a vida intelectual hoje está muito mais barata do que era antigamente, está muito mais acessível do que era antigamente, de modo que praticamente todo mundo consegue. Praticamente todo mundo consegue. E todo mundo precisa ter algum nível. Eu acho assim, cara, ninguém é obrigado a, né, se dedicar tanto ao estudo, mas alguma dedicação para ter uma formação superior, uma formação verdadeiramente superior. Eu não estou falando aqui da formação superior, cara, que é oferecido pelo sistema convencional aqui no Brasil. Porque isso todo mundo já sabe, está desmoralizado, isso é uma piada. Uma formação verdadeiramente superior, as pessoas têm que empregar algum esforço para obter. Porque, cara, é incrível. É incrível como que as pessoas elas não conseguem resolver as questões básicas da sua vida. E não se engane, quando o nível de inteligência da população cai, e não vamos esquecer que o nível do QI médio da população brasileira atualmente está inferior ao QI de um macaco. Quando o QI médio da população cai, a moralidade cai junto. Sabe por quê? Porque se a pessoa não tem inteligência suficiente para conceber uma resolução boa, honesta para os seus problemas, ela vai recorrer a soluções mais fáceis. Que soluções mais fáceis são essas? É roubar, é mentir, é trapacear as pessoas, é fazer tudo aquilo que não presta. A moralidade cai junto quando o nível da inteligência da população cai. Então, esse é o problema número um. Esse é o problema número um. O primeiro problema que tem que ser resolvido é o problema da educação. Eu, junto com o Gabriel, junto com outras pessoas, nós formamos o Reintegrado justamente pensando, né, não apenas em trazer uma motivação a mais para que a gente continue, né, na nossa busca intelectual, nossa busca pela nossa própria formação, mas conseguir ajudar as outras pessoas também. Daí uma coisa aqui que eu peço aqui para vocês, que vocês nos ajudem também, né, a ajudar vocês, deixando aí o seu like, deixando o seu comentário, deixando a sua sugestão de próximo vídeo. São coisas que contribuem demais. Claro, compartilhando também o vídeo para mais e mais pessoas. Às vezes, cara, tem coisas que são muito simples da pessoa fazer. Cara, se tu para pra pensar, sei lá, eu quero melhorar a minha vida, eu quero mudar a minha vida radicalmente. A minha vida não... Eu estou muito insatisfeito com a minha vida do jeito que tá. Cara, tu pode pegar... Sei lá, cara, eu vou pegar aqui o manual de Epiteto. O manual de Epiteto é um livretinho clássico da filosofia estoica. Você tem vários aforismos, né? Você tem várias dicas, vários conselhos que são dados pelo Epiteto de como você melhorar a sua vida. Um livro que formou reis no passado, ou seja, um negócio que a história ela já nos atesta que aquilo dá certo. Não é aquele negócio que o coach postou ontem e que vendeu muito. Não, o Epiteto ele era um escravo, ele era um filósofo escravo, sofreu muito, ele teve muita experiência de vida, conseguiu se formar, ele conseguiu se tornar um grande filósofo, mesmo tendo padecido tanto sendo escravo em Roma Antiga, e ele se tornou uma pessoa extremamente influente. Então assim, é uma pessoa realmente confiável. Você pega aquilo dali, cara, é um livro muito, muito pequeno. Cara, o livro inclusive deve estar barato na Amazon, deixa eu ver aqui. Tá aí, mas pra tu ter uma ideia, aqui na Amazon, o manual de Epiteto tá R$26, R$19. Cara, tá muito barato, Tu consegue comprar isso daqui fácil. Consegue comprar isso aqui facílimo. Inclusive seria até interessante não, é obrigação sua comprar, né, a versão bilíngue. Você vai conseguir ler em português e você vai conseguir ler em grego também. Aproveita já para estudar grego, porque ser monoglota é coisa de vagabundo, é coisa de arigó, e eu não aceito de você aí que tá me assistindo nada menos do que o seu melhor, entendeu? E se porventura você não conseguir comprar o livro físico,
Cara, nada te impede de baixar ele em PDF. Tu acha que eu li esse livro como? Eu li em PDF também. Eu li em PDF também, cara. Consegui ter acesso a esse livro em PDF. Fiz várias anotações desse livro. Inclusive, de vez em quando, vocês veem que eu faço, né, alguma menção ao epiteto. Que são menções que eu peguei do manual. Você vai fazer o que também? Você vai fazer sua pesquisa de filosofia clássica. Você vai fazer a sua pesquisa da história da Grécia, da história da Roma, para você conseguir absorver aquele conteúdo da melhor forma possível. Depois disso, você vai fazer as suas anotações e aí você vai começar a colocar aquilo em prática. Talvez tentando, né, colocar uma das dicas do manual de epiteto em prática, um dos capítulos dele, né, em prática. Você talvez por mês, talvez por semana, não sei. Você vai decidir aí a forma que você vai fazer. Outra forma aí também, porque as pessoas que são mais imediatistas, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Vai estudar os provérbios de Salomão. Coloca os provérbios aí em prática. Você vai ver o quanto que isso vai, né, ser benéfico para você. Então, pessoal, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, de novo, não esquece de deixar o seu like. Assiste esses vídeos aqui também que estão aparecendo nas telas finais. Deixe seus comentários. Compartilhe para seus amigos, pessoal. Até a próxima. Tchau.